Que o dia de todos que nos ouvem comece com uma rica bênção divina e que a mente de cada pessoa acompanhando a nossa exploração profunda de hoje esteja pronta para, uma jornada literária e histórica absolutamente fascinante. Com certeza. Hoje o assunto promete render muito. Demais. A nossa missão hoje é olhar para um material incrivelmente detalhado. É o livro Quando a Trombeta Soar, que foi escrito pelo autor J. Randall Price. Isso. E é um texto que exige bastante atenção aos detalhes históricos. Exatamente. A grande proposta com o mergulho de hoje é entender de onde vem, de fato, aqueles termos que costumam causar um certo calafrio, sabe? Mas que também despertam uma curiosidade enorme quando lemos o Novo Testamento sobre o fim dos tempos. Sim. Estamos falando de expressões muito carregadas, coisas como a tribulação, a grande tribulação, ou aquele formidável dia do Senhor. O argumento central do livro é bastante ousado e bem específico. O Price defende que é totalmente impossível compreender a profecia do Novo Testamento sem antes decodificar o uso original, o uso histórico e cultural dessas exatas palavras lá atrás, nos textos do Antigo Testamento. Essa é a premissa que alicerça todo o trabalho do autor, né? Ele faz um mapeamento meticuloso para rastrear o DNA teológico e linguístico dessas expressões. O livro ataca de frente aquela tendência muito comum de lermos os textos do Novo Testamento, especialmente os apocalípticos, como se fossem documentos isolados surgidos num vácuo histórico. Como se os apóstolos tivessem inventado tudo do nada para explicar a perseguição que sofreu. Exato. A tese é que eles não estavam de forma alguma criando um vocabulário teológico inédito do zero. Na verdade, eles estavam resgatando termos técnicos que já possuíam séculos de bagagem, significado e peso legal para o povo judeu. Eles ativaram uma linguagem que já estava programada na mente daquela cultura. Perfeito. Eles usaram os códigos que a audiência deles já compreendia. Vamos desempacotar isso porque é uma perspectiva que muda a forma como olhamos para a história. Sim. E se as imagens do Apocalipse, todas aquelas descrições vívidas de caos global e julgamento, não fosse uma invenção cristã primitiva para lidar com o peso do Império Romano? Pois é. E se, como o autor propõe, tudo isso for o clímax, o grande ato final de um padrão muito bem estabelecido séculos antes pelos profetas hebreus? É fascinante pensar por esse ângulo. O livro começa investigando a base de tudo isso, rastreando a própria palavra tribulação. A pesquisa aponta que no grego do Novo Testamento, a palavra usada é klipsis. Mas o autor argumenta que não podemos parar no grego, né? Não, de jeito nenhum. Precisamos ir para a raiz hebraica, para palavras como tsar ou tsarar, e o que chama a atenção na análise do Price é que essas palavras não nasceram no contexto do fim do mundo. Nasceram num contexto de quebra de contrato, especificamente o contrato mosaico feito lá no Monte Sinai. Isso mesmo. A compreensão desse contexto legal do Sinai é o que destranca o sentido original da tribulação. E como funcionava isso na prática? Bom, a aliança feita entre Deus e a nação de Israel era, em termos práticos da época, um tratado de suzerania. Havia estipulações muito claras. A obediência trazia bênçãos específicas e a quebra da aliança, a desobediência nacional, acionava cláusulas de punição muito severas. Cláusulas contratuais. Exatamente. E essas punições contratuais eram descritas justamente como essa tribulação, essa tsara, a angústia. O autor detalha que os profetas usavam esse termo não como uma ameaça cósmica solta ao vento, mas como uma invocação técnica de uma quebra de contrato. Mas tem um detalhe estrutural importante aí que o livro faz questão de frisar. Sim, que essas punições nunca eram um fim em si mesmas. Elas possuíam um período determinado, uma duração fixa. Perfeito. O objetivo final, contratualmente falando, sempre foi levar a nação ao arrependimento, para então resultar na restauração e numa nova bênção. A tribulação, portanto, era vista como um meio doloroso de correção de curso. Não como um destino final de aniquilação. Pensar na tribulação como um mecanismo de correção dentro de um acordo legal tira muito daquela aura de punição puramente vingativa que a cultura pop costuma associar a esses textos. Sem dúvida.
Fica muito mais embasado. Agora, seguindo nessa linha de conceitos com uma aura pesada, o livro dedica um espaço considerável para analisar o famoso Dia do Senhor, ou no hebraico, Yom YHW. Quando a nossa audiência ouve essa frase hoje, a imaginação corre solta para cenários de filmes catástrofe. Ah, sempre. É inevitável. Mas o J. Randall Price traça a origem dessa expressão até a dinâmica militar do Antigo Oriente Médio. É uma transição de um conceito de guerra local para um evento teológico. O que é fascinante aqui é o pano de fundo cultural. Naquela sociedade, a figura do rei guerreiro era central. A glória máxima de um monarca não era simplesmente vencer uma guerra após anos de desgaste. Era consumar uma vitória militar inteira de uma vez. Exato. Obliterando o inimigo de forma decisiva num único dia de batalha avassaladora. Quando os profetas do Antigo Testamento começaram a cunhar a expressão Yom Yahweh, eles se apropriaram dessa linguagem cultural que qualquer camponês da época entendia perfeitamente. Eles estavam descrevendo a intervenção divina com a mesma ênfase daquele rei guerreiro. Sim, uma vitória inquestionável, rápida e definitiva sobre as forças inimigas. O autor mostra que os profetas transferiram o peso do monarca humano para a ação divina. Mas há um ponto de tensão bem interessante no argumento do livro sobre a duração desse dia. A duração é sempre um ponto de debate. Porque a tendência moderna é ler a palavra dia e imaginar um evento literal de 24 horas, o exato momento em que o céu se abre ou a batalha final do Armagedon acontece. Mas o Price aponta que o uso bíblico do termo opera em duas frequências diferentes, uma visão ampla e uma visão estreita. Se o dia do Senhor é esse processo mais abrangente, como o autor reconcilia isso com a ideia de uma vitória rápida e decisiva? Ele resolve essa contradição mostrando como a profecia bíblica trabalha com camadas. O Dia do Senhor, no seu sentido estreito, é de fato o clímax, o evento pontual de intervenção e vitória que encerra o conflito como a linha de chegada de uma corrida. Certo, o momento final. Mas o padrão profético, na visão ampla detalhada no livro, abrange também todo o período de julgamento e punição que antecede essa vitória, culminando na restauração. Tem o foco que envolve um processo no tempo. Exato. O argumento central do Price aqui é que Jesus e os apóstolos adotaram esse termo predominantemente no sentido mais amplo. Então, quando os textos do Novo Testamento falam do Dia do Senhor, a intenção original englobava todo o período que hoje chamamos de tribulação. Todos os eventos de julgamento, os selos, as trombetas, que pavimentam o caminho para o clímax final. A analogia perfeita é que eles não estavam descrevendo apenas o momento em que a fita de chegada é rompida, mas a maratona inteira que exaure os corredores até aquele instante final. Isso nos obriga a não ler o texto de forma tão engessada. E levanta uma dúvida cronológica fascinante para quem acompanha a leitura bíblica. Qual dúvida? Se o Dia do Senhor pode ser tanto a maratona quanto a linha de chegada, como um leitor lá no ano 600 a.C. sabia diferenciar os tempos? Ah, essa é uma ótima pergunta. Como distinguir se o profeta estava alertando sobre o Império Babilônico invadindo a cidade no mês seguinte, ou se ele estava literalmente prevendo o fim da história humana? O autor aborda essa viagem no tempo profética fazendo uma dissecação de dois termos hebraicos. Eles muitas vezes são traduzidos de forma parecida, mas têm funções completamente distintas. Os últimos dias e o tempo do fim. Isso. A expressão últimos dias, Be'aharit Hayamim, funciona mais como uma bússola apontando para um futuro geral do que como um relógio cronometrado. Essa análise linguística do Price é um dos pilares da obra. Ele explica que Be'aharit Hayamim realmente indicam um futuro geral ou um grande ponto de virada histórico. Não aponta automaticamente para o encerramento do mundo literal. Sim, o livro cita Deuteronômio 4, onde Moisés adverte a nação sobre uma angústia que viria nos últimos dias. Historicamente, essa apostasia se concretizou relativamente pouco tempo depois, durante o período dos juízes. Portanto, é um marcador de um futuro que pode ter desdobramentos dentro do fluxo normal da história. O contraste com a segunda expressão. O termo etketz, traduzido como o tempo do fim. Aí a flexibilidade histórica desaparece por completo. Desaparece. É um marcador estritamente escatológico,
focado exclusivamente no clímax definitivo da história humana. E o dado estatístico que o Price traz é intrigante. Ele nota que et cats não é usado de forma dispersa. Essa frase exata aparece 11 vezes, e todas elas estão concentradas exclusivamente na segunda metade do livro do profeta Daniel. Funciona como um sinal luminoso piscando no texto, Avisando ao leitor, neste ponto exato, não estamos mais falando de crises políticas da semana que vem. Cruzamos a linha para o evento final. E a concentração exclusiva desse termo em Daniel não é vista pelo autor como uma coincidência literária, mas como uma chave de leitura estrutural. E para conectar esses eventos históricos passados com esse tempo do fim definitivo, o livro introduz a tipologia, que é a ideia de que a história profética opera através de ciclos. A história se repete e aumenta. Como um ensaio geral antes da grande estreia. Eventos imediatos no Antigo Testamento servem como modelos em escala reduzida para os eventos cósmicos do fim. A libertação do Egito, o Êxodo, é explorado no livro como um arquétipo supremo dessa dinâmica. A maneira como o autor explora o Êxodo é muito minuciosa. O faraó opressor sem nome figura a figura futura do anticristo. E a tipologia vai mais fundo quando olhamos para as pragas literais do Egito. Granizo, fogo, gafanhotos, trevas. Não eram meros truques de mágica. Foram um ataque sistemático que desmantelou a economia e o panteão do Egito. Price argumenta que essas pragas formam o roteiro, o modelo, para os julgamentos das trombetas e das taças descritos no livro do Apocalipse. O mesmo padrão repetido numa escala global mostra que o escritor do Apocalipse não precisou inventar catástrofes aleatórias. Exatamente. Mas o sofrimento que leva à libertação traz uma outra imagem recorrente e muito visceral. As dores de parto. Isso. Para descrever esse processo de julgamento, os profetas recorreram à metáfora do trabalho de parto de uma mulher. A palavra hebraica keuleida, que deriva da raiz tiljoled. A escolha dessa imagem pelos profetas para descrever o destino de nações inteiras carrega uma carga enorme. Imagina o choque que essa metáfora causava na cultura patriarcal e militarizada da antiguidade. Comparar exércitos inabaláveis às dores de parto rebaixava a arrogância humana ao estado de total vulnerabilidade. É a representação da perda total de controle. O guerreiro mais forte não pode fazer absolutamente nada para parar aquele processo. E além da humilhação retórica, tem a natureza das próprias dores. O autor enumera isso muito bem. Primeiro, a falta de controle. O trabalho de parto, uma vez iniciado, é involuntário. Segundo, a progressão da dor. Elas começam espaçadas e se intensificam até atingirem um ápice insuportável. Mas o terceiro ponto é o mais vital: o propósito. Sim, ao contrário de uma doença que termina em morte, as dores de parto têm a finalidade de produzir vida. A garantia teológica era que, após a agonia do julgamento, o resultado seria o nascimento da restauração. E essa profundidade não se perdeu. A tradição rabínica consolidou isso como as dores de parto do Messias. O que comprova a tese do autor é como Jesus usou essa mesma estrutura no Sermão do Monte em Mateus 24. Exato. Jesus descreve a primeira metade da tribulação e diz que é apenas o princípio das dores. As contrações iniciais. E depois passa para a fase expulsiva e de dor excruciante, que ele chama de a grande tribulação. Usou um código que sua audiência compreendia. Bom, aqui é que fica realmente interessante, porque o livro dedica uma seção crucial para os 3 grandes textos do Antigo Testamento. Para o autor, essas 3 passagens são os pilares da teologia da tribulação. O primeiro é Jeremias 30, versículo 7, o tempo de angústia para Jacó. Numa leitura rasa, pareceria que Jeremias estava só lamentando a invasão pela Babilônia. Sim, mas o Price dedica várias páginas para desconstruir isso. O profeta vincula esse período a uma paz permanente e à reunião completa de Israel e Judá. E o autor argumenta que isso simplesmente não ocorreu com o retorno sob Ciro. O retorno foi marcado por dominação contínua de gregos e romanos. Nunca teve paz eterna. Portanto, o contexto é estritamente um contexto judaico-nacional focado na restauração final. Marca da abordagem do Price.
Isso fica muito evidente no segundo grande texto, a profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 27. A famosa 70ª semana. Isso, essa semana final representa um período literal de 7 anos. O texto fala de uma aliança firmada pelo príncipe que há de vir, prefigurando o anticristo. E o texto de Daniel afirma que esse líder quebra a aliança na metade dos 7 anos. E as consequências são específicas: interrupção dos sacrifícios judaicos e a abominação da desolação no templo. E aqui está a afirmação mais forte do livro. O Price defende categoricamente que essa mecânica toda diz respeito exclusivamente à nação judaica no território de Israel. Na visão dele, a igreja não é o foco da 70ª semana. Exato. Aplicar Daniel 9 à igreja desvirtuaria o foco geográfico e nacional. Seguindo essa lógica focada no povo judeu, chegamos ao terceiro texto, Daniel 12, versículo 1, o tempo de angústia. O texto usa a expressão etzará, uma angústia de tal magnitude que não houve igual desde que houve nação. O que liga diretamente à grande tribulação de Jesus. E o Price foca também na resolução da passagem. A menção ao arcanjo Miguel como protetor dos judeus, culminando na ressurreição dos justos. O que fecha o ciclo da metáfora original. As dores intoleráveis culminam no nascimento da vida eterna. Se conectarmos isso com a imagem maior, a conclusão principal do livro é que os escritores do Novo Testamento não estavam criando uma teologia do zero. Eles estavam destrancando padrões codificados na lei e nos profetas judeus antigos. É uma teologia de continuidade inegável. E isso tem uma aplicação prática imensa para quem nos ouve. Entender essas raízes ajuda a não ler textos antigos fora de contexto. É a diferença entre ler o último capítulo de um livro de mistério no meio da rua, isoladamente, versus ler a história inteira desde o início. Sem o início, a motivação do detetive não faz sentido. O conhecimento é valioso quando conectamos os pontos. Exato. E essa estrutura nos deixa um pensamento provocativo final. Se os antigos profetas viam suas crises políticas e desastres naturais imediatos como meros ensaios para um clímax cósmico final, de que maneira as lentes de hoje nos fazem interpretar as crises globais modernas? É uma excelente reflexão. Será que a humanidade ainda está condicionada a procurar o fim em cada manchete, sem compreender as raízes hebraicas desses conceitos? Isso muda a forma como lemos o noticiário. Ao finalizar nossa análise de hoje, informamos que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Que Deus abençoe todos os ouvintes.